Olá, seja muito bem-vindo ao Exame Infra, nosso podcast que discute e debate o futuro da infraestrutura no Brasil. Eu sou Luciano Pádua, sou editor de macroeconomia aqui da Exame e ao meu lado tenho o prazer de estar com Maurício Malanconi, CEO da Suporte, co-apresentador desse podcast também. Maurício, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Eu sou Maurício Malanconi, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira, e é um prazer estar aqui novamente, Luciano. Perfeito. Você já conhece o Maurício. Você também provavelmente estava acostumado com o André Martins, repórter de Brasil e Economia da Exame, mas fica tranquilo que ele volta também no próximo episódio, a gente se reveza nessa apresentação do programa. E sem mais delongas, eu quero apresentar o convidado de hoje. O convidado de hoje se chama Felipe Queiroz. Ele é diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, é uma das vozes mais ativas do país na defesa do fortalecimento institucional das agências reguladoras e da modernização da infraestrutura brasileira. Felipe, eu vou apresentar um pouco mais, mas Felipe, obrigado por ter vindo ao nosso programa. O Luciano, Maurício, eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui para falar desse tema, que é um tema do qual sou entusiasta. Saudar aqui também os nossos espectadores e todo mundo que acompanha. Perfeito. Fazer uma mini bio do Felipe. O Felipe Queiroz, então, é diretor da NTT. Ele tem uma experiência de mais de 15 anos trabalhando no setor de infraestrutura, teve passagem já por órgãos como o DENIT, ao Ministério dos Transportes ou então Ministério da Infraestrutura. Ele foi secretário nacional de Transportes Terrestres e secretário executivo adjunto do Ministério da Infraestrutura, além de ter participado também de conselhos ligados à gestão portuária, aeroportuária e ferroviária. Felipe tem um mestrado em Economia na FGV, é também formado em Geografia pela UNB e tem se destacado especialmente na discussão sobre os temas de ESG e sustentabilidade para além do tema regulatório em si. Então, sem mais delongas, fazendo essa breve apresentação, Felipe, a NTT acabou de concluir, né, e trazendo um pouquinho desse começo da nossa entrevista, acabou de concluir essa metodologia ESG, para quem não lembra, Environment, Social and Governance. Então, é toda a questão que abarca a sustentabilidade social e governança. E essa agenda, né, essa metodologia que vocês já adotaram, pode trazer aí uma possibilidade de 21 bilhões de reais de novos investimentos dentro dos contratos de concessão já feitos no Brasil. Como é que foi a construção desse modelo e qual o impacto do Programa de Sustentabilidade da Infraestrutura, o PSI? Luciano, obrigado pela pergunta. Isso é bastante oportuno, porque a gente está aqui e falávamos, né, mais cedo. Diria que certamente no principal ciclo de investimento nas rodovias federais brasileiras, por meio de concessão e PPP, né, a gente está falando de uma carteira bem arrojada, que significa aí algo da ordem de 180 bilhões de investimentos a serem, né, já contratados ou serem contratados nos próximos anos. E a agência, acho que o país como todas as instituições, né, mas aqui notadamente a agência, entende que aquela dicotomia perigosa entre desenvolvimento e conservação e preservação do meio ambiente, ela não precisa existir, né? A gente pode sim aproveitar esse ciclo de investimento, essa alavanca que é investimento em rodovia, e utilizar como uma plataforma para fomentar a agenda de sustentabilidade, né? E é sobre isso que a agência trata quando traz o programa de sustentabilidade acoplado a essa carteira de concessões rodoviárias, mas também ferroviárias, né? Quando a gente fala dos cerca de 21,2 bilhões aí que a gente tem calculado, né, como potencial investimento na agenda da sustentabilidade, assim, é uma distribuição, uma composição de cerca de 15 bilhões para a rodovia e 6 bilhões aí para a ferrovia, né? Naturalmente, a rodovia está com um volume muito mais expressivo, até por conta da composição, configuração da nossa matriz de transportes, né? Sim. O país tem aí cerca de 60% dos seus bens e pessoas sendo transportados por aqui nesse programa, e rodovias. É uma bela discussão. Essa é uma bela discussão. Tanto que, antes de falar do programa de sustentabilidade, assim, acho que se puder voltar aqui 2 casas nesse tabuleiro, para contextualizar um pouco o setor na agenda de emissões, sobretudo, eu cito aqui um estudo recente elaborado pela Coalizão de Infraestrutura de Transporte para Desenvolvimento Sustentável, que foi mobilizado por lideranças como o Miguel Seta, CEO da Motiva, a própria CNT, por meio do seu presidente, o Vander. No fim do dia, eles arrebanharam mais 50 instituições. Hoje, a notícia que eu tenho é que já são cerca de 106 instituições que participam dessa coalizão e desenvolveram um estudo
avaliando o nível de emissão e a participação do setor de transportes nesse cenário, né? Então a gente está falando de um país que emite cerca de 2.300 milhões de toneladas de CO2, né? Equivalente ano, dos quais cerca de 240, ou seja, 11% disso, são emitidos pelo setor de transportes. E aí quando você abre a composição dessa emissão dentro do setor de transporte, 90% dessas emissões são do setor rodoviário. Você vai ter aí cerca de 2% ferroviário, 2% aquaviário, e isso sobretudo, né, são sim modos de transporte, e 3% pelo modo aeroviário, que não é muito o nosso assunto, mas eu vou deixar aqui a parte porque vale a pena a gente voltar daqui a pouco. Mas se de um lado ferrovia e hidrovia emite menos que rodovia, e por isso que essa distribuição tem essa configuração, de outro também eles participam menos da matriz de transportes, né? Então são essas duas variáveis que levam essa participação maior de rodovia, né? Tanto a emissão ali por talvez tonelada útil transportados por modo, mas também uma participação menor. E aí a conclusão do estudo, ele chega ali a cerca de 90 alavancas que aí faz um cenário de projeta para 2050 em um cenário de inação, ou seja, se nada fosse feito e o crescimento seguisse as projeções, e um cenário onde o crescimento seguindo as projeções, mas com uma série de ações que mitigariam as emissões do setor, e quais seriam essas alavancas. Então chegam a 90 alavancas, das quais as 3 principais são o reequilíbrio da matriz, ou o equilíbrio, né, da matriz de transporte, aumentar a participação do setor ferroviário, que são, né, aqueles almejados cerca de 30%, 35%, né, aí a depender do estudo do plano vai variar por aí. Hoje, salvo engano... Fácil falar, difícil fazer, né? Não, eu brinco que desde a escola a gente ouve isso, né? Desde criança, poxa, o Brasil tinha que ter mais ferrovia. Se fosse fácil, já tinham feito, né? Mas não significa que a gente tem que desistir, né, disso. Porque não é só sobre a agenda de sustentabilidade, né? Tem essa questão das emissões, mas é sobre custo Brasil, eficiência logística, racionalizar a logística, né? Um país que tem as dimensões que o Brasil tem e está transportando, sobretudo, commodity, né? Ou agrícola ou mineral, como itens, né? Que são, assim, componentes centrais da nossa balança comercial, em longas distâncias. Então, quando você junta tudo isso, longas distâncias, grandes volumes, né? Desafios territoriais que o Brasil tem, logicamente ferrovia e utilizar, né, os rios, transformando eles em hidrovias onde você tem essa oportunidade, se torna uma escolha quase que óbvia, né, lógica. Sim. Mas aí a gente tem as nossas institucionalidades, as nossas dificuldades de financiabilidade que tornam esse um desafio. Apesar da solução ser óbvia, a implantação dela não é trivial, né? Mas aí voltando para o estudo, além disso, né, além dessa questão da mudança de matriz, que é algo mais de médio e longo prazo, envolve uma série de questões precisam ser enfrentadas. Isso teria um impacto ali, o potencial de reduzir cerca de 15% dessas emissões, né, numa projeção para 2050, se a matriz ferroviária, se ferrovia participasse, né? Saísse hoje, cerca de 20%, fosse para 33%, que é isso que está hoje no nosso Plano Nacional de Logística, salvo engano, só isso sozinho, esse potencial de 15%. Aí a segunda, né, alavanca seria uma transição energética passando por biocombustíveis, né? Então uma vocação natural do Brasil, né? Tanto essa discussão dos diversos tipos de biodiesel, né? Biodiesel é gênero, a gente tem o mais comum que vem aí dessa rota tecnológica mais tradicional de utilização da soja, mas tem outros, né? Tem o HVO, que é o diesel verde, enfim, que tem uma questão de custo ainda, mas gera, né, segundo o pessoal da indústria, os transportadores, uma eficiência maior ali na operação. E, enfim, carros de passeio, você tem um etanol, né, por exemplo. Eu costumo dizer que se você toma a decisão hoje de intensificar biocombustível no Brasil, os efeitos começam a partir de amanhã, porque você já tem frota preparada, você tem cadeia produtiva, instalações, rede de distribuição, tudo relativamente pronto, né? Sim. Então, essa parece uma estratégia interessante para o Brasil, né? E, por fim, aí sim a transição definitiva para uma matriz elétrica, né, de combustível ali a mobilizar o setor, né? Essa transição para biodiesel cerca de 10, 11% percentual de potencial, e energético mais 15%, né? Então, se somar tudo isso, a gente está falando aí de algo em torno de 30% a um pouco mais, aliás, 40% de diminuição dessa emissão, né, que hoje representa 11% das emissões totais do país no cenário para 2050. Só de três medidas, né, estruturantes para isso. A gente, obviamente, na hora que você começa a destrinchar isso, você tem outros desafios. E é um pouco nessa perspectiva que a agência se posiciona no programa de sustentabilidade. E diante desse diagnóstico que vocês receberam,
foi que se começou a montar também todo o planejamento, né? Porque tem as alavancas, tem tudo, aí a agência precisa processar isso e diante de um aumento de contratos de concessão, a gente vem falando super aqui no programa de CAPEX, de tal. Então, diante desse negócio, como é que vocês montaram um programa? O que ele traz de novidades para a gente poder falar dos 21 bi? Da onde vem esses 21 bi? Da onde eles nascem? Para onde eles vão? Como é que vai ser usado? O que muda do paradigma regulatório agora? Bacana. Então, saindo dessa questão das alavancas para a questão mais pragmática, né? A gente tem hoje uma carteira de rodovia que, enfim, tá bastante pujante, digamos assim, né? São esses 180 bi que eu estava comentando. Sim. E isso é o principal, né? A gente sempre entendeu que a infraestrutura é principal num país que precisa aumentar o seu estoque, a participação de infraestrutura no seu estoque de capital, né? Praticamente dobrar, a gente vai ter em torno de 32%, precisaria chegar, sei lá, algo em torno de 60%, 65%, para ter patamares de países desenvolvidos, o que isso significa produtividade para a nossa economia, né? Como diz lá o célebre economista, produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo, né? Sim. Então a nossa visão a gente precisa de infraestrutura para aumentar a produtividade, gerar bem-estar, distribuir renda e melhorar, né, os nossos índices de desenvolvimento do país como um todo. A visão é essa. E essa oportunidade da carteira rodoviária é uma alavanca nesse sentido. Se a gente alcançar esse objetivo de equilibrar a matriz de transporte, ferrovia chegar a 33%, ainda assim rodovia vai ser 50% da nossa matriz, ou seja, sempre vai ser relevante, você precisa ganhar eficiência nisso também. Perfeito. Então não é só equilibrar a matriz de transporte, isso é fundamental, obviamente, por uma série de outras questões, mas também ganhar eficiência nos ativos rodoviários que a gente tem, e a agenda de sustentabilidade é um desses itens, né? A gente olha a sustentabilidade não numa discussão mais romântica ou ideológica de preservar e salvar o meio ambiente por si só, que é um valor importante, sim. A gente olha essa questão da agenda não só da parte do E, do ISD, mas da responsabilidade social também no país que tem as desigualdades que o Brasil tem. Mas isso como instrumento de alavancagem da financiabilidade, de geração de eficiência nas operações rodoviárias, né? Então, a infraestrutura, a operação rodoviária como a principal e o programa como acessório. Por isso, a gente sempre teve 3 preocupações que estruturaram o programa, que era as medidas e qualquer requisito, escopo ligado à agenda de sustentabilidade, operacionalmente tinha que fazer sentido. Porque se não faz sentido para a operação e não gera eficiência, a gente não vai ao encontro do objetivo do programa e da agenda como um todo que o país precisa, e sobretudo porque a gente sabe que o concessionário do outro lado vai fazer conta, em tese toma decisões racionais, e se não fizer sentido para ele, ele vai arranjar uma forma de fazer diferente do que, ou fazer algo que faça sentido para a operação dele, né? E muitas vezes o poder público toma decisões um pouco mais apressadas e coloca coisas que não faz sentido. Felipe, dentro desse programa de sustentabilidade, as concessionárias que aderirem a eles, quais ações práticas eles poderiam adotar nas concessões? Então, e aí é justamente isso. Essa é a pergunta do operacional. O que na prática faz sentido? Então, você passa de coisas que já tinham na nossa carteira desde a 4ª etapa, que são os projetos ali que começaram a ser estruturados em 2018 pelo FCI, pelo FCI do Banco Mundial, os contratos assinados no início de 2019, que é hoje o contrato da Via Sul, da Motiva, que era a antiga RIS. Daí em diante, você já tem, por exemplo, o programa Carbono Zero. Que é, no escopo 1, na operação da rodovia, você mitigar ou compensar suas emissões. Então, por exemplo, o que a gente observa, tem concessionário que troca a sua frota, as operações rodoviárias são as praças de pedágio hoje, as que ainda estão migrando para o free flow, serviço de atendimento ao usuário, com viaturas, ambulâncias e tal. Então, desde coisas simples como migrar parte da sua frota ou a totalidade, quando é viável, para veículos elétricos, até essa parte de compensar um pouco as suas emissões residuais. E outras questões que a gente vê mais de tecnologia. Então, métodos construtivos que têm uma tecnologia ecoeficiente, quando comparado a métodos tradicionais. E aí você vai ter o desafio, eventualmente, da financiabilidade, né? Esses métodos, por serem novos, por não terem escala, muitas vezes são mais caros, ou têm um nível de produtividade menor, que também torna eles mais caros do que os métodos tradicionais. Então, a segunda dimensão importante era a sustentabilidade financeira da agenda, né? Tem uma frase aí que ficou famosa de uma amiga da Natália Marcassa, ela estava ainda como CEO da Móvel Infra, que falou assim, não necessariamente é dela, né? Porque a gente acaba recriando e redimensionando as coisas,
mas ela deixou muito claro que a transição energética do setor não vai ser feita por filantropia, né? Então tinha que ser algo que pelo menos empatasse a conta, e o instrumento que a gente tem de financiabilidade são 2 portarias do Ministério dos Transportes, a 622 e a 689, que de maneira muito simples diz que quem tiver essa agenda de sustentabilidade nos seus contratos tem que ter pelo menos 2% de reequilíbrio, ou seja, de adição na sua tarifa. Então, no modelo rodoviário, a financiabilidade da agenda, que aí chega para a rodovia cerca de 15 bilhões, é por o acréscimo de um valor na tarifa. E aí, quando a gente projeta isso para os contratos existentes e para a carteira do que está vindo, né, 2% da receita operacional bruta nos próximos anos são esses potenciais 15 bilhões, se todo mundo aderir. Em rodovias, né? Em rodovia. E para ferrovia, como a gente não regula tarifa, né, não é diferente do pedágio rodovia, não tem uma praça de pedágio no meio da operação ferroviária. Sim. A gente regula só tarifa teto, o modelo comercial ali e operacional é diferente, mas existem contratos que têm saldo remanescente do valor de outorga para pagar. Ou seja, quando o incumbente, a concessionária ganha o leilão, ela em geral paga um valor na cabeça, mas fica ali em parcelas, geralmente trimestrais, que ele vai pagando essa outorga remanescente. Então há lá uma previsão, e aí isso ainda está em construção, a diretriz de política pública do Ministério, está em consulta pública isso, que é você utilizar esse saldo remanescente para fazer investimento em sustentabilidade também. E aí a gente chega em mais 6,5. Entendi. Então essa dimensão da financiabilidade vem por aí. E o PSI ele já nasce dentro de um sandbox regulatório. Eu adoro esse nome, porque ele é um nome... Mas é um nome chique para uma coisa relativamente simples. É uma coisa simples, né? Mas é muito bem visto esse tipo de prática de fazer o sandbox regulatório, né? Me ajuda a entender, e é o nosso público a entender, como é que vai se dar isso. Então, assim, você já explicou para a gente que vai ter um acréscimo da tarifa, particularmente, e agora vai começar a haver uma concertação entre os agentes que estão ali. Quais são os usos práticos que... E depois para a gente também chegar no ponto de que o usuário... A gente tenta sempre trazer aqui o usuário da concessionária, o que ele vai ver. Eu acho que isso, sustentabilidade é pouco pensado, né? Mas pode trazer muita segurança também sim. às rodovias. Então, primeiro vamos entender o sandbox regulatório. Como a gente estava brincando aqui, né? Sandbox nada mais é do que um nome que vem da regulação, né? E aí é uma tradição não necessariamente brasileira, uma tradição da regulação global, para um projeto piloto, para um ambiente experimental. É um ambiente regulatório experimental, talvez fosse dar o nome científico completo do que é um sandbox. E por que ele é importante? Né? Eu falava assim, 3 dimensões que a gente sempre teve em mente. Operacionalmente tinha que fazer sentido, o programa tinha que trazer sustentabilidade financeira e do ponto de vista do arcabouço regulatório, tinha que ter segurança jurídica regulatória, não poderia significar um risco para quem está tomando decisão de investimento. E aí o sandbox entra como um remédio para mitigar esse risco. Por quê? Porque se a gente está fazendo um modelo que é ligado à melhor prática regulatória, nós estamos nos manuais da OCDE, que é a regulação inteligente, que tem lá uma série de princípios, né? Transparência, regulação por evidência, segurança jurídica, e quando você coloca algo que não é a regulação comando e controle tradicional, mas uma regulação mais responsiva, que é por incentivo, o nosso edital, que vai sair consignando tudo isso, ele vai funcionar por adesão. Então, os concessionários participam do programa de maneira voluntária, porque a gente vai ter alinhado incentivos. Então, um pouco de teoria dos jogos aqui aplicada à regulação. Um dos riscos é a incerteza de como esse contrato e como esse custo de transação com a agência reguladora se dará. Então, a gente colocando o chapéu aqui do concessionário, né? Ele está lá, todo mundo, né, em geral, saturado de trabalho, de escopo, tocando a agenda dele, e chega um elemento novo, a agenda da sustentabilidade. Aí ele vai tomar a decisão. Primeiro, e aí essa dimensão é importante, faz sentido para a minha operação? Faz. A conta fecha, né? Assim, vai diminuir minha taxa de retorno? Tem um risco aqui a minha rentabilidade? Sim. Não. A conta está pagando. Segundo, eu vou assinar um termo aditivo que depois tem um potencial de me gerar passivo regulatório e aí, consequentemente, diminuir a minha rentabilidade? Se ele enxergasse esse risco, talvez ele não aderisse. Sim. Por isso o sandbox endereça esse risco, porque é um ambiente experimental que a gente fala, olha, nos próximos 2 anos a gente vai ter essa regra, vai apurar, vai acompanhar. Se não der certo, ou se os números realizados forem diferentes dos projetados, a gente tem uma oportunidade de ter um checkpoint ali adiante e fazer esses ajustes, para aí finalmente a gente fazer um aditivo de longo prazo. Porque se hoje ele tivesse que tomar uma decisão em um risco de 20, 30 anos num ambiente de incerteza, talvez ele não topasse.
Porque por mais que a gente... E aí entra um aspecto qualitativo aqui da agenda, né? A gente falou desses números, 21 bilhões, que a gente acha que do ponto de vista quantitativo é muito representativo por uma agenda que a gente vê nas últimas 2 COP, pelo menos, COPs, né? O grande dilema ao final como é que eu financio a agenda? Alguns países diminuindo, né, compromissos de financiabilidade que tinham assumido antes, outros participando de maneira diferente. Então tem essa resposta quantitativa de um setor que não é visto talvez como o setor ali que poderia contribuir mais com essa agenda, muito pelo contrário, né, um setor que às vezes é visto como um setor muito poluente, então o setor traz uma resposta quantitativamente relevante. E qualitativamente é um programa bem construído, a várias mãos, com apoio do BID, de consultorias Big Four, ajudando a estruturar, e investimentos contratados pelo privado, que são investimentos mais eficientes que investimentos públicos. A gente estiver falando de um programa público, vai fazer uma licitação pública, se tem problema na gestão do contrato. Além disso, né, você tem problema, questões, riscos fiscais, então você anuncia um programa, daqui 2, 3 anos você tem um problema fiscal, esse programa tem o seu orçamento contingenciado e é descontinuado no volume. Então a gente está falando do investimento privado de longo prazo. Mais perene, né? Mais perene, com essa camada qualitativa de, entre tudo que foi muito bem desenhado, né, e óbvio assim, eu sou um dos pais da criança, então a gente fala bem dos nossos filhos, né, mas por causa dessas evidências, né, de uma carteira estruturada, de algo feito a várias mãos, a gente saiu de 9 padrões, por exemplo, de desenvolvimento sustentável para 470 itens manualizados, tornados em algo objetivo para afastar aquele risco da operação. E, do ponto de vista contratual, o Sandbox, ele traz essa possibilidade. Mesmo que tudo tenha sido muito bem desenhado, ainda é um modelo teórico. E a teoria e a prática são diferentes. Então o Sandbox traz essa oportunidade de você ir para a prática, testa o modelo e calibra ele. A partir dessa calibragem, essas incertezas e riscos, elas diminuem e aí sim o concessionário consegue assumir compromisso de longo prazo. Então é isso um pouco que o Sandbox traz para a gente de importante para o programa. Felipe, além dessas medidas que você citou, operacionais, né, há também obras de engenharia voltada à resiliência climática. Você consegue dar alguns exemplos para a gente? Consigo dar sim. Desses 9 padrões de desenvolvimento sustentável que eu estava comentando, né, eu falei da portaria do Ministério há pouco, a 622 e a 689. A 622 para a rodovia coloca esse aspecto da tarifa. A 689 foi um ponto que eu não tratei. Ela fala sobre as debêntures, a regulamentação da nova lei de debêntures para o setor. E é um requisito também. Explodiram, né? Sim. Cresceram significativamente. Um instrumento de financiamento muito importante. Teve agora um ruído com a questão da reforma tributária, se seria tributário não, porque o principal incentivo é, né, a desoneração tributária, mas acho que esse ruído passou e tende a continuar sendo um instrumento importante. Depois veio a resolução 6057 da agência, que ela traz esses padrões, e o 9º padrão, Murilo, é justamente essa questão, Maurício. É justamente essa questão da... A gente fala resiliência, mas nos nossos estudos a gente aprendeu que você empreende medidas de adaptação para a resiliência, né? Resiliência é um atributo, né? Com investimentos em engenharia ou questões operacionais que tragam resiliência. Por exemplo, se você coloca um sistema de gestão de crise, um sistema de alerta, um sistema de interrupção do fluxo, monitoramento, que não necessariamente é investimento em infraestrutura, isso pode alcançar uma resiliência para aquele ativo tão importante quanto o investimento em infraestrutura. Mas falando em infraestrutura e CAPEX, que é o que você trouxe, por exemplo, a gente teve o ano passado, né, a infelicidade do episódio lá das enchentes no Rio Grande do Sul, e aí a gente tem 2 ativos lá que foram bastante afetados. A Via Sul, que é um contrato da Motiva, né, que era a RIS, ali assinado em janeiro de 2019, e a Rumo Malha Sul também. Temos ainda um outro contrato, que é a Ecosul, que sai ali de Porto Alegre, vai para Pelotas, que não foi tão afetado como esses outros 2 ativos. Mas na Via Sul, você teve trecho que ficou embaixo d'água. Isso significa o quê? Que talvez você tenha 2 ações de engenharia, né? Um é altear o grade, que o pessoal da engenharia fala. Grade é o patamar ali, né, a cota... O nível da pista. Da pista, Então, se foi inundado, significa que ela está num nível abaixo da cota máxima de inundação. Perfeito. Né? E por que está no nível abaixo da cota máxima? Porque o projeto foi mal elaborado, foi mal executado? Não, porque você não tinha registros históricos de uma cota daquele patamar. Né? Foi bem atípico, né? Que são justamente as mudanças climáticas. Você não tinha na série histórica aquele registro. Na hora que você vai dimensionar a infraestrutura, até por uma alocação eficiente do capital, você pega ali, né, o padrão e os números das cotas máximas, coloca um coeficiente de segurança e projeta aquilo ali. Então você precisa, talvez, agora que você viu que os números e a realidade pluviométrica da região é outra, altear e colocar mais alto. Outra solução, e isso
é muito dinheiro envolvido, porque significa aterro, significa refazer pavimento, aí você vai ter que redimensionar as obras de arte especial, que são as pontes, porque o encabeçamento, né, com o encontro já não vai estar na mesma cota. Então você entra numa agenda, cara. E uma outra solução é redimensionar dispositivos de drenagem. Então uma outra investigação será que os bueiros, né, as canaletas, isso não está numa dimensão que não consegue dar vazão ao fluxo de água que chega? Então são essas duas coisas assim, para adaptação e resiliência que nesse exemplo talvez tenha que ser discutido. Fora isso, aí você tem encostas, né, o que a gente chama talude, né, os cortes, aterros. Quando você faz ali o movimento de terra por conta dos projetos geométricos, que você tem que reforçar. Né? Projetos geométricos, só me explica. O projeto geométrico na engenharia é o desenho, digamos assim, da rodovia. Tem que fazer a rodovia uma reta, né? Só que não necessariamente a natureza... Por isso você vai cortando, porque se você chegasse diante de um morro, de uma serra, e não pudesse cortar ou aterrar... Você teria as estradas de antigamente. O projeto geométrico ele busca esse equilíbrio entre corte e aterro. Para compensar o balanço de volume. Né? Maurício entende pouco também, mano. Mas acho que eu gosto às vezes de pedir esses esclarecimentos. Não é tão trivial. E ao longo desses aterros e cortes, você tem taludes, né? Que são justamente as encostas onde você está cortando, ou mesmo os taludes de construção de aterros, né? E aí, com muita saturação de chuva, tem risco de escorregamento, ruptura... E isso impactar a rodovia, né? É isso. Um outro exemplo recente, não necessariamente na nossa carteira rodovia, mas acho que o país todo acompanhou, foi Carnaval de 2023, São Sebastião. Né? Choveu 600 e tanto milímetros, acho que 660 Teve também na 101 aqui, né? Na Motiva, na 101, na Rio SP, no trecho Rio... 2022. Exatamente. E aí tem um negócio curioso, né? Eles tinham assumido a rodovia, tinha um mês mais ou menos. Isso. E foi assim, foi algo também sem precedente, salvo engano foram 40 e tantos deslizamentos, e você tem uma questão crítica ali, porque deslizou do lado, deslizou do outro, você interrompe o fluxo, quem está no meio não tem para onde sair, você não tem rota alternativa, né? Então você tinha outras preocupações de abastecimento e tal, e a Motiva em menos de um mês depois do evento tinha liberado tudo, né? Os principais trechos tinham liberado nos primeiros dias. O que isso é importante? O que eu estou trazendo aqui? A gente no Brasil acaba tendo um pouco a sedução de falar das PPPs e concessão como algo para tirar uma pressão do orçamento público, né, como um instrumento alternativo de financiabilidade, só pela questão de bolso, digamos assim. Mas o conceito principal é que uma PPP ela é importante porque o privado ele é muito mais eficiente para fazer a gestão desse tipo de ativo do que o público. Para o governo para conseguir fazer esse mesmo case. Aí você pegou o meu ponto no ar. Se fosse o governo administrando a 101, talvez a gente tivesse uma situação de crise muito mais longa. Então, uma das obras de adaptação é isso também, né? O que está lá previsto para esse PDS 9? Você fazer um diagnóstico das suas vulnerabilidades, e aí isso passa por, né, classificar os taludes. Olha, esse talude eu preciso fazer um reforço, preciso melhorar os terraplenos também, que você tem um dispositivo de drenagem no meio dos taludes, e um plano de ação para você atacar essas vulnerabilidades, racionalizando ali os recursos, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, em termos de fluxo, Felipe, 2% de acréscimo na tarifa, para cada contrato vai ter um montante. Esse montante, a concessionária estuda o que fazer e apresenta para vocês. É esse o fluxo? É mais ou menos isso, Maurício. Assim, a gente tem lá na resolução, você já tem 3 níveis de obrigações balanceando esses PDS, com os correspondentes e proporcionais incentivos. Então, emissão de debêntures no primeiro nível, onde você tem a menor quantidade de requisitos necessários, porque, retomando aquilo que eu falei no início, o principal é a gente continuar tendo instrumentos de financiabilidade da agenda e não virar a sustentabilidade uma barreira de entrada. Se a gente botasse o sarrafo muito alto, a gente poderia ter um cenário de diminuição do ritmo de emissão de debêntures, porque agora você tem requisitos que tornaram o custo de transação muito alto para aquilo ali. Então a gente vai para um cenário, né, racionalizando isso. E depois você tem, a partir do nível 2 e do nível 3, essa questão do acréscimo tarifário. Na hora que o concessionário aderir ao programa, vai mandar os documentos, isso virar esse termo aditivo do sandbox, que a gente comentava há pouco, ele já tem ali na face, né, nesse momento, esses 2% adicionado à tarifa. E aí no período de sandbox, você vai apurar os eventuais custos, inclusive você vai ter esse prazo para fazer o seu diagnóstico e plano de ação. Então, caso a caso, né, eu estava falando do exemplo da Via Sul. Talvez a Via Sul precise, para a agenda de adaptação, de um volume de recurso muito maior do que um outro ativo nosso operado no Centro-Oeste, onde você não tem uma questão de chuva como algo tão preocupante. Sim. E aí você vai ter um reequilíbrio adicional,
Porque a portaria 622 que eu citava, ela fala que é pelo menos 2% para a agenda de sustentabilidade, sendo um para a agenda de mitigação e um para a agenda de adaptação. Então, se entender necessário e tiver toda uma avaliação de orçamento, né, tem todo controles aí associados, né, certificações, aí sim você faria ou fará, né, o reequilíbrio adicional para fazer frente a esses investimentos, que a gente ainda não sabe qual é a magnitude, né? Todo mundo sabe que é importante, mas o desafio da agenda é tornar ela em algo, aterrizar ela em algo concreto, né? Tá, mas qual é o investimento que eu vou fazer efetivamente, em qual cadência, quanto isso? O que prioriza ou não, né? Que no limite do que aconteceu no Rio Grande do Sul pode acontecer em qualquer lugar, não naquela característica, né? Ali foi a chuva, foram as enchentes, mas eventos extremos meio que estão agora há mais probabilidade que eles aconteçam em mais lugares ao mesmo tempo e as concessões vão sofrer disso. Agora, quando fala em concessionário, tem que combinar com os russos. Como é que tem sido a receptividade deles a essa agenda? Não, tem sido muito boa, porque a gente fez esse exercício de mobilização em cima da agenda, né? O programa hoje tem esse nome, a sigla PSI, que é o Programa de Sustentabilidade para a Infraestrutura Rodoviária e Ferroviária, mas ele nasce como um dos pilares do ciclo ESG da agenda da agência em 2023, que tem outros pilares também, que não cabe aqui trazer, mas uma questão que a gente primou foi fazer eventos, mobilizar a rede, comunicar, promover cursos e fazer algo a várias mãos. Então, nessa resolução que eu citei, a 6057, que instituiu o programa, lá é criada uma lógica de governança, onde existem 2 comitês, um de rodovia e um de ferrovia, ambos paritários, 8 representantes, 4 do poder público, 4 da iniciativa privada, que estão construindo esses requisitos conjuntamente. Tem o apoio de uma consultoria, financiada pelo BID, que está ali, né, fazendo o operacional, fazendo os benchmarks, fazendo as propostas, e aí isso vai para o comitê valida, inclusive testando nos modelos em vigor já nas concessionárias. Então as concessionárias vão para casa com aquela metodologia e testam. Poxa, se eu fosse pegar o que eu faço aqui e colocasse dentro desse framework que ia ser sugerido, funciona ou não funciona? E aí o que não funciona tem uma réplica no comitê, olha, a gente testou isso aqui, não está calibrado. Toda uma governança interna pensada. E aí isso tem um efeito qualitativo importante, que é uma discussão da regulação, né, que a gente está também caminhando para uma melhor prática regulatória, que se olhar lá os manuais da OCDE, você vai sair de uma regulação comando e controle, que é a mão pesada do Estado, para um modelo ideal de autorregulação, onde o próprio setor faria a sua regulação. Hoje, talvez no Brasil, o setor mais avançado nesse sentido é o próprio mercado financeiro. Né, você tem, né, Febraban, né, os bancos tradicionais, aí o mercado de capitais você vai ter a Ambima, que pegam lá os acordos de Basileia e vão trazendo aqui para a realidade brasileira e criando a sua autorregulação. Só que essa é uma jornada, né? A gente passou por diversas crises no sistema financeiro, com diversos problemas. O Banco Central também muito Banco Central atuante para a gente chegar nesse modelo hoje, que é uma referência mundial, né? O sistema financeiro brasileiro, a sua digitalização, como ele funciona, é uma referência. Então, essa jornada passa por algo no meio do caminho, que é a corregulação ou uma regulação supervisionada. Essa troca mesmo. Que é essa troca através dos comitês. Então, os requisitos operacionais de como vai ser a agenda de sustentabilidade, porque a gente não define tecnologia. Você falou assim, o que o cara vai fazer? A regulação não fala, você tem que fazer isso. Não, a gente fala quais são as metas, a performance e como a gente vai apurar aquilo. Mas a decisão de qual tecnologia, o que faz sentido, cada concessionária vai fazer, porque é caso a caso. O nível de incidência de radiação solar no norte é maior do que no sul, e talvez no norte faça sentido o camarada instalar placas solar para diminuir ali a pegada de carbono dele com energia limpa. No sul talvez não faça sentido, porque a eficiência né, ou em locais que você tem problema de segurança pública, a gente tem isso no país, tem que levar em consideração segurança patrimonial. O camarada instala, roubam no outro dia. Faz sentido você falar para ele que ele tem a obrigação agora de instalar energia solar e falar, cara, mas assim, toda semana eu instalo. Então, não é sobre isso. Por isso que quem está na chuva e no sol, que é o concessionário, nessa lógica de autorregulação, é quem tem maior condição de dizer o que funciona e o que não funciona. Mas, óbvio, o órgão regulador olhando isso para você não ter, né, problemas de assimetria e capturas. Então, a nossa resposta para o engajamento e para a turma participar foi fazer a várias mãos, né? Os concessionários eles não vão tomar conhecimento ou serem surpreendidos com o programa quando ele for publicado agora, dia 6 de novembro, a versão final dele, do edital, no Diário Oficial. Não é isso, né? Quando chegar lá, é um fato que eles participaram, vão comemorar juntos. Ô Felipe, a NTT criou também um grupo técnico, né, sobre corredores logísticos sustentáveis. O que a agência busca alcançar com esse grupo de trabalho?
que a gente chama de CLS, né? A sigla para os corredores logísticos sustentável. Os objetivos são muito similares ao objetivo do Programa de Sustentabilidade, o PSI, com uma camada de multimodalidade e discussão de acesso terrestre aos portos importante. Por quê? O Corredor Logístico Sustentável, que também vai ser um sandbox, a gente publicou a portaria, tanto o processo agora de tomada de subsídio, né, que é o processo de controle, participação e controle social, como o grupo de trabalho vai cuidar disso essa semana. Ele é um recorte geográfico do Programa de Sustentabilidade em ativos nossos que têm integração com o porto. Então a gente tem já aqui endereçado a BR-277, que sai de Curitiba e vai até o Porto de Paranaguá, que é um contrato nosso hoje operado pela EPR Litoral Pioneiro, que é, da agenda do ponto de vista de resiliência, a única conexão ao porto, um porto que é o segundo porto em movimentação commodity agrícola do país, né? Algo super importante. Quando a gente olha a participação de rodovia é o principal, porque o Santos é o primeiro, mas é a ferrovia que chega lá. Isso só tem um link ligando. Então, se você tem uma interrupção, ali você tem um problema sistêmico, né? Em teoria de rede de transporte, há um conceito que diz que uma rede é tão vulnerável quanto o seu link mais vulnerável. Então, assim, se aquele é um link vulnerável, você impacta toda a rede, porque você tem um problema ali, a 163, que sai lá do Mato Grosso, né? A soja que está descendo da Mato Grosso do Sul, depois entra em Paraná para chegar em Paranaguá, você pode ter um problema lá na origem, porque você tem a interrupção desse link. Então, essa é uma questão importante, e a questão da multimodalidade, que a gente falava da adaptação, não é só fazer obra, mas uma gestão operacional integrada entre porto e concessionária rodoviária, é algo relevante. No caso específico de Paranaguá, você tem um problema ali que é local para estacionamento dos caminhões. Porque eles hoje já tem agendamento quando sai da origem para chegar no destino ali, que é o porto, e fazer o desembaraço e o desembarque. Mas no meio do caminho, às vezes, tem problema e o caminhoneiro tem que esperar um pouco. E na volta ele fica esperando carga de retorno. Então também na agenda social tem resolver esse problema, que é o que, né, na literatura o pessoal fala aí do conflito porto-cidade, né? Como que as operações portuárias tem que ser algo que gera valor e qualidade de vida e bem-estar para a comunidade ali lindeira, as operações, e não o contrário. Então a camada de multimodalidade e acesso terrestre que o projeto Corredor Logístico Sustentável tem de diferente do Programa de Sustentabilidade. E aí isso mobiliza outras instituições, que são um valor importante. Aí se for olhar a agenda de sustentabilidade ODS 17, rede e tudo mais, que é a ANTAC, participando disso, né? A Agência Nacional de Transportes Aquaviários e Portuários, nessa operação junto com a NTT. A gente vai assinar na B3 uma cooperação nesse sentido. O Felipe, dentro dessa ligação única que você cita para o Porto de Paranaguá, então dentro desse grupo de trabalho chega a estudar uma nova via, um trecho Greenfield, uma nova ligação ou não? É uma possibilidade, sim. Estudar, sim, a viabilidade disso, né? Como é que eu resolvo esse problema? Pode ser, inevitavelmente, tendo que construir um outro acesso. Sim. Né? E aí isso, obviamente, é caro. Greenfield é Serra do Mar, projeto geométrico, né? Tem muita rampa ali, corte a aterro, e isso torna o investimento mais caro. É uma possibilidade. Ou criar mecanismos de resiliência. Por exemplo, uma coisa que está sendo estudada lá, já vai fazer parte do programa. Sensores estão sendo instalados, né, e já testados, sensores térmicos que medem a temperatura do sistema de frenagem dos caminhões antes dele descer a serra. E se tiver um indício de superaquecimento, esse caminhão ele é parado para fiscalização mais adiante, ainda antes da descida da serra, e se for de fato constatado que tem um problema ali que precisa ser resolvido, ele é proibido de descer antes de para que ele resolva, porque aí a gravidade faça a sua e um acidente pode interromper. A depender da gravidade do acidente, você pode ficar com um trecho ali indisponível por um tempo, e isso tem a ver com a agenda. Então é uma questão operacional que tem a ver com segurança viária, também as coisas se conectam, né? Sim. Mas também geram resiliência ali para o sistema. Então são esses conjuntos de medida, Maurício, que estão sendo estudados. Desde CAPEX, infraestrutura, será que precisamos construir outro trecho Greenfield? Será que é em tudo? Ou será que é só em algum segmento que é mais crítico? Então isso, a engenharia, né, os estudos vão trazer resposta. E também na dinâmica operacional. O que eu faço aqui na minha operação para trazer mais resiliência? Um ponto ainda para concluir é a gente ter o que a gente chama hoje, até nossa carteira, o PPD, ponto de parada de descanso para o caminhoneiro em cima, no planalto, lá antes da descida, e outro na planície. E aí, se você tem a informação que aquele fluxo não deveria descer naquele momento na serra, porque ele vai ficar lá na porta do porto, gerando um engarrafamento, você segura ele lá em cima. Seja porque na serra está com neblina, ou você tem
um risco à segurança, você interrompe a operação, mas você precisa dar condições, né? Se você falar pro caminhoneiro, pro transportador, não, para aí, você não pode descer e encosta não vai ficar no acostamento trazendo outros problemas, claro, né? Precisa ter condições para viabilizar isso. A comunicação com ele e depois condições dele ficar parado. Tem que ser, é interessante você falar que tudo isso tem que envolver várias agências e o diálogo que talvez nem sempre a gente estava... Talvez a gente tenha chegado num ponto de maturidade regulatória que permita que tudo vire uma grande teia, porque você falou de questões operacionais que viram sustentáveis, que viram sociais, que viram econômicas, né? Tudo no final vai meio que se interligando. Acho interessante isso e queria perguntar, aproveitando que estamos fortuito você vir aqui no dia 9, hoje é dia 9 de outubro, para quem nos assiste no futuro, e um mês a gente vai ter a COP30 em Belém, né? Então imagino que seja um esforço da agência também para chegar a Belém com uma agenda estruturada para o futuro do transporte brasileiro terrestre. É isso. Do ponto de vista estratégico, é essa entrega que a gente está se organizando para fazer para a COP, né? Entendendo que é uma oportunidade para o Brasil ter a COP aqui em Belém, uma oportunidade para o setor de trazer essa resposta, né? Como que a gente aproveita essa curva bastante promissora de investimento no setor de rodovias e de ferrovia e coloca a agenda de sustentabilidade ali como uma agenda importante. E aí você tocou num ponto, Luciano, que eu acho central, assim. E aí não serve só para isso, não. Acho que é enquanto país de maneira mais ampla, né? A gente ouve há muito tempo que o Brasil é o país do futuro, né? Já teve ali ciclos mais promissores, né? De crescer assim, quase 2 dígitos, aí depois, né, ter um momento mais difícil de hiperinflação, depois volta a crescer num ritmo empolgante no início dos anos 2000, depois tem a crise de 2015, 2016. São vários fatores e questões que levam a isso, mas do ponto de vista de poder público, não só poder público, a sociedade de maneira geral, mas falando um pouco mais do poder público aqui, que é o que eu tenho mais condição, uma resposta fundamental para que a gente tenha consistência, né, nesse ciclo de investimento e não viva esse movimento pendulares, são arranjos institucionais, coordenação institucional. Arranjos institucionais adequados, né? Cada instituição fazendo seu papel, sem uma se sobrepor à outra. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente viveu, há um tempo atrás, o famoso apagão das canetas. Então, você tinha uma lógica na gestão pública de muito medo de responsabilização por conta do controle. O TCU é bastante atuante por todo o cenário que vinha se observando, né? Tem que se entender o contexto, né? E isso fez com que os órgãos do executivo se retraíssem. Isso, na minha percepção, é um arranjo institucional que não é adequado, né? Você ter um órgão de controle que tem a sua importância, mas por uma questão histórica, num desarranjo, um desequilíbrio com os órgãos de execução, você tem problemas como o talvez apagão das canetas. E um exemplo da mudança disso é uma presença e uma participação do TCU, agora por meio do consensualismo, criou uma secretaria de consenso, ajudando, sentando à mesa para ajudar a resolver problemas de contratos que são passivos, que o executivo, no caso aqui específico, uma agência reguladora ou um ministério sozinho, não conseguiria resolver. Né? Então, eu acho que esse talvez seja também um ganho importante dessa agenda, né? Quando a gente vai tocando um assunto específico, a gente também vai pensando nos efeitos sistêmicos. Então, quando você coordena as instituições para elas trabalharem de maneira integrada, porque a logística, né, Maurício, que faz engenharia aí também e trabalha com logística, sabe que ela essencialmente funciona em rede. Não adianta a gente falar de uma logística transporte super eficiente, estado da arte, e se chegar no porto e o porto estiver precarizado. Exato. Na média, a logística vai ser eficiente, o custo do Brasil vai estar alto. E vice-versa, tem um porto super modernizado, com capacidade, e o terrestre, que hoje, né, talvez seja o nosso principal gargalo, principalmente quando a gente fala de commodity agrícola, com ineficiências. Também não adianta. Então, assim, a gente precisa pensar em rede. E que na hora que você pensa em rede e você sobe para a camada das instituições, as competências institucionais, essas instituições precisam conversar. Porque senão a coisa não funciona. Não adianta uma estar indo bem, outra estar indo mal, e vice-versa, o Brasil vai mal na média, se todo mundo estiver indo bem. Então, sim, importante essa externalidade, digamos assim, que a agenda gera, essa ideia dos corredores logísticos. E aí, por isso que eu falei, essa camada da multimodalidade, ela é fundamental, né? Ela traz necessariamente a coordenação entre as instituições. Então, você falou, né? A gente está no dia 9, amanhã, dia 10, a gente tem um evento na B3, o InfraSD, onde uma das atividades vai ser a assinatura de um memorando de entendimentos entre a NTT, a ANTAC, Posto de Paranaguá, e a concessionária PR Litoral Pioneiro,
por conta desse programa do Corredor Logístico Sustentável. E terá a oportunidade ainda, esse vai ser um apontamento desse projeto, por todas essas características que a gente colocou lá. A concessionária estava começando quando a gente estava discutindo essa agenda, então tem uma questão de time também. Ela estava se planejando para tomar suas decisões e a gente, né, teve a oportunidade de apresentar um projeto dessa natureza. Mas teremos também, via edital, a oportunidade para que outras concessionárias participem do programa, né? O requisito, além de ter a questão de sustentabilidade, é você ter um ativo que esteja conectado com um porto ou um município que tem um porto, né? Por conta dessa questão da multimodalidade. É bem legal essa questão, né? A gente recebeu a Natália Marcassa aqui, né? E a gente estava falando aqui de São Paulo sobre o aumento de capacidade rodoviária, está sendo estudado aqui uma terceira pista, né? De descida para o porto, a nova descida na Imigrantes, e também o aumento de capacidade ferroviária pela Rumo, né? E a pergunta foi essa, realmente o porto está preparado para esse aumento de capacidade? Ou aí, né? Ou terá que ter investimentos em novos terminais, enfim, então isso tem que estar muito bem alinhado, né? Faz muito sentido, porque realmente a gente tem debatido isso, né? A gente abre aqui uma porteira e já começa a olhar o próximo desafio. E um pouco dentro desse contexto, Felipe, a gente tem vivenciado realmente um momento de pico de leilões, né? A gente teve uma época onde faltavam projetos, a gente tinha dificuldade também de captação, de investimento. Hoje tem fundos, tem debêntures incentivadas para investimento em infraestrutura. No seu ponto de vista, qual que é a próxima dor? Boa pergunta. Eu acho que a gente está diante de bons problemas. Acho que essa é a primeira reflexão. Assim. Com certeza. Pior fosse a gente não ter projeto e não ter o que fazer, né? Eu acho que, assim, dividindo a resposta em dois momentos, né? Do lado da iniciativa privada, você tem, e eu observo, né, não conheço com tanta propriedade, mas a gente conversa muito e eu ouço de vários interlocutores diferentes essa preocupação com fornecimento de insumos, com o mercado de trabalho, contratação de profissionais, mão de obra, porque você tem, de fato, um encontro de muito investimento no mesmo momento, né? Então tem um pouco isso, né? Desde projetista até o CAP, que é o cimento asfáltico ali, né? Pro pavimento, né? Que vem do betume, até engenheiro, enfim, por aí. Executivo, do lado do poder público. E aí falando um pouco sobre a agência especificamente, a gente se preocupa com a capacidade da gente transformar todos os contratos em obra efetivamente, né? A realidade só é transformada quando a obra é de fato entregue. Aí você tem o incremento de produtividade, né, que a gente comentava lá no início. E o que significa isso para a agência? Significa a gente tem um fluxo, por exemplo, regulatório, que o contrato inicia, ele começa os trabalhos iniciais. Né? O próprio nome aqui já dá a dica do que é isso. De maneira resumida, o que é? O camarada tem que recuperar ali, no caso de uma concessionária rodoviária, as condições do pavimento. Então, tapa-buraco, aí tem índice de regularidades, que é uma questão mais técnica que a gente avalia. Tem que ir para um patamar, né, de IRI, que é o índice que mede isso, que é um patamar aceitável, né? A gente está falando aí de um IRI 3, por exemplo, que não é o IRI depois de projeto, depois da restauração, mas já é um IRI que traz um conforto. Aí ele vai trabalhar a sinalização, a roçagem, né, placa, pintar ali e botar a operação para funcionar, né? Ter o serviço de atendimento ao usuário. Depois e isso passa por uma aprovação da agência. Porque, em geral, é a partir da entrega dos trabalhos iniciais que ele começa a cobrar tarifa. Então a agência precisa ter capacidade de aprovar isso. Né? Depois você tem um ciclo de investimento onde você manda os projetos, aí tem um orçamento regulatório, depois tem reequilíbrios, revisão ordinárias. E se a agência não consegue dar resposta a essa dinâmica contratual, isso começa a impactar o fluxo de caixa da concessionária, porque a gente criou um modelo regulatório, né, no aprimoramento, assim, aí abri um parênteses aqui, para puxar a brasa para minha sardinha, né? A gente tem que vender nosso peixe, já que a gente está aqui. E não sou só eu que falo, né? Eu falo com mais conforto porque outros interlocutores falam. O Brasil tem hoje, no modelo de concessão regulatória do Programa de Concessão Rodoviária Federal, uma regulação tipo exportação. Então, assim, a gente aprendeu muita coisa. E uma das coisas que a gente aprendeu, não a lógica de alinhamento de incentivos, é colocar degraus tarifários e reclassificações tarifárias que alinhem incentivo para o incumbente fazer a obra. Lá no modelo anterior, terceira etapa, sobretudo, você já recebia uma tarifa cheia para os investimentos que você ia fazer.
e eventualmente você não fazia o investimento, mas você já estava recebendo tanto ponto de fluxo de caixa, você não tinha tanto alinhamento de incentivo para de fato enfrentar os problemas, que é uma das poucas certezas que a gente tem quando a gente começa um projeto que vai ter problema e você precisa ter incentivo para resolver os problemas. Se você já está recebendo antes, você talvez não tenha tanto incentivo a quando comparado, olha só, quando você resolver esse problema, a sua tarifa vai ser reclassificada. E, eventualmente, isso chega a patamar de incrementos de 20%, 30% a mais na tarifa. Então, um baita incentivo. E depois, reclassificação tarifária. Um negócio de margem baixa. Isso é muito relevante para o fluxo de caixa enfim, para as taxas de retorno, para o modelo econômico financeiro dos projetos. E isso só acontece se o camarada, se o incumbente, o concessionário elaborar o projeto, apresentar o projeto, a agência aprovar, né, o projeto for executado, você ter lá, né, os verificadores independentes mandando as informações para a agência verificando aquilo, e aquilo tudo, né, passando por um ciclo de governança e falando, ok, você de fato está adimplente com as suas obrigações, logo você faz jus aqui às reclassificações e aos degraus tarifários a serem aplicados. E se a gente não dá conta de fazer isso, porque a gente está falando de algo que não é trivial, você talvez tenha um problema nessa cadeia de investimentos. Então, a gente tem um incremento de escopo e complexidade, talvez, num momento onde a gente tem dificuldades orçamentárias, né? A NTT teve aí um decréscimo do seu orçamento, se comparado a números, a gente traçou uma curva ali de 10 anos, assim, comparado 24 com 2014, se a gente só corrigisse o valor do orçamento de 2014 por IPCA para 2024, a gente teria um orçamento da agência de 600 e tantos milhões, esqueci o quebrado. Hoje a gente está falando de 220 milhões de orçamento da agência, num ciclo onde aumentou muito, né? A gente está falando de lá atrás, ter ali 13 mil quilômetros de rodovias para cuidar e hoje ter mais de 16 mil. Esse é um problema generalizado nas agências, né? Tem sido muito debatido, assim. Seria interessante a gente ver uma forma de aumentar esse financiamento. Como é que vocês estão pensando? Tem uma discussão que se iniciou no Congresso, tem um projeto de lei... 73, 2025, né? Isso, do senador Laércio. Em 2016 a gente fez a mesma coisa, o Brasil, né? A gente fez eu escrevi uma matéria aqui na Exame, na época, o resgate das agências, e no sentido de operacional mesmo, de alinhamento de interesses. Eu acho que é normal, porque os sistemas eles vão necessitando de revitalizações temporárias, né? Mas a média das coisas é tentar congelar. Assim, um governo, como tem restrição fiscal, ele tenta congelar, mas isso realmente pode acarretar um gargalo gigantesco para a infraestrutura brasileira, né? Sim, e chega no nível de sustentabilidade, assim, né, da própria operação. A gente viu agências aí que pararam, por exemplo, o processo de fiscalização, como a ANP, enfim, porque tem uma questão de responsabilidade do gestor público, né? Você não pode se alavancar, né? Diferente do privado, que você pode, olha, eu vou me alavancar aqui, lá na frente, né, eu vou ter um fluxo de caixa aqui que vai remunerar enfim, essa dívida que eu gerei. Na administração pública você não pode, né? Você tem que fazer a execução conforme o seu orçamento. Então tem essa discussão do PL, que é trazer autonomia orçamentária para as agências. A gente, por exemplo, lá na NTT, nem toda agência funciona assim, do mesmo jeito, né? Mas a gente tem, por exemplo, as taxas de fiscalização nos contratos, que isso, se a gente fosse pegar preços de 2024, representaram algo da ordem de 360 milhões o ano passado, né? 2024. Se só essa taxa fosse revertida para a agência, a gente já resolveria boa parte dos problemas. Contingenciamento? Não, hoje o fluxo todo vai para o orçamento geral da União e depois na distribuição do orçamento você tem o orçamento alocado na agência. Então a NTT, ela é superavitária, números de 24, né? Eu vou descontar aqui valores de outorga, tá? Porque valor de outorga você tem uma discussão sobre como aquele ativo é um ativo da União. Claro. A outorga é a contraprestação pelo benefício econômico, né, da exploração econômica daquilo. Então deveria voltar para a União mesmo. Mas se a gente colocar a outorga, a gente está falando de 4,5 bi, que a agência gerou ano passado. Mas vamos tirar a outorga. Mas ela teve que, no mínimo, regular sobre isso. Sim, é um escopo, é uma atividade, né? Para isso acontecer, a gente trabalhou em cima. Então, por isso que o tema é meio polêmico. Mas, assim, a gente nem precisa entrar nessa polêmica, porque se a gente pegar só as receitas geradas pela operação da agência mesmo, né? A gente está falando de taxa, de emolumentos, de outras coisas, a gente está falando algo da ordem de 1,7 bilhão ano passado. E aí, só taxa de fiscalização, 360 milhões, né? Que é o quê? Lá na tarifa que a gente paga na rodovia, no pedágio, um percentual que compõe aquela tarifa é a taxa de fiscalização, que é para atividade da agência ali em cima daquele contrato. Então, se isso fosse revertido direto para a agência, já
já resolveria uma parte. Mas uma outra discussão que a gente faz a gente também precisa ganhar eficiência, né? Não é só aumentar o orçamento, a gente precisa também fazer mais com menos e ganhar eficiência nas nossas operações. Então a gente está com uma agenda de rever a nossa estratégia num processo de transformação digital, né? Como é que a gente pode pegar tecnologias de transformação digital, IA, né? Sem muito frenesi em cima do IA, mas inclusive passando por isso, como processos repetitivos podem ganhar eficiência. E há muitos deles na administração pública, né? Muitos. E aí, Luciano, a gente tem recebido, né, assim, Felipe, nós estamos aqui com mais de 20 episódios gravados e temos recebido muitos presidentes das concessionárias, né? E eles têm realmente levantado essa bandeira aqui da preocupação com essa restrição orçamentária da agência, né? Porque é importante que não vire funil a agência regulatória, mas também, né, Luciano, a preocupação com relação ao licenciamento ambiental, né? São duas bandeiras que eles demonstram preocupação, além da questão de insumo e mão de obra, essa preocupação também com o avanço dos licenciamentos ambientais para que os investimentos aconteçam. No seu entendimento, assim, o que falta para o Congresso destravar de vez essa pauta da autonomia financeira da agência? Eu acho que tem uma questão de fundo também de discussão dos rumos políticos, o que é, eu estou falando política lato sensu, né? Assim, geral. O que a política entende do modelo de agência reguladora no país, né? E aí quando eu falo política eu estou falando não só o parlamento, mas a sociedade, né? Em última análise o parlamento está lá representando a sociedade. E eu acho, né, minha percepção, né, me parece, eu vou substituir, tinha um chefe que falava assim, ó, quando você começava assim, chefe, eu acho não, quando você tiver certeza você volta. E aí depois ele me deu a dica, quando você tiver uma dúvida, você fala, me parece. Então me parece que o Brasil decidiu pelo modelo de agências reguladoras autônomas, né? A gente teve uma lei lá em 2019 que reafirmou isso. E a autonomia operacional, o da gestão, inclusive que passa pelos mandatos dos diretores, né? Por isso que os diretores têm mandatos de 5 anos, que não são casados com o mandato do executivo. Porque antes também tinha uma série de vezes que ficava vacante. Isso, toda uma lógica também de continuidade administrativa. Agora, sem autonomia financeira, essa é uma autonomia, digamos assim, para inglês ver. O exemplo que eu sempre dou é do garoto que fez 18 anos, mora com os pais e os pais pagam as contas, e o menino acha que fez 18 anos é autônomo. E aí, quando você começa a ter qualquer dificuldade ou um plano mais ousado, e eventualmente você não tem autonomia, você não consegue desenvolver aquela tua autonomia operacional da maioridade sem autonomia financeira. Né? Então, esse menino precisa buscar a sua independência financeira. Com a ajuda do pai no início, mas sobretudo, né, para ter sustentabilidade é com uma independência mesmo. Precisa ter renda, receita própria. Né? Então, eu acho, né, que, me parece que no modelo da NTT e para outras agências, essa lógica de financiar suas atividades através desse tipo de taxa de fiscalização ou qualquer outra receita que a agência possa gerar, uma boa medida. Né? A gente pode até ser, e aí o PL vai nesse sentido, a gente pode até ser mais criativo lá na frente e pensar, por exemplo, no caso de rodovia, da exploração das faixas de domínio. Será que se a gente utilizar ali uma exploração para publicidade ou qualquer outra coisa que gere uma receita que pode até compor uma receita acessória do contrato, que é importante, né? De novo, para aliar incentivo o concessionário querer gerenciar aquilo, porque ele vai ter o custo de transação de tratar daquilo ali. Mas se um percentual disso for revertido para a agência, né, como uma lógica de financiamento das atividades da agência, talvez a gente tenha um modelo criativo que não onera com novos custos, né, a sociedade, porque a resposta mais óbvia e trivial vou criar novas taxas, novos emolumentos, novos tributos. Só que aí você gera ineficiência na outra parte, né, da cadeia. Mas sem necessariamente criar novos custos, novos gastos, mas criar modelos de negócios sustentáveis do ponto de vista financeiro também. Sustentáveis do ponto de vista da agenda de ESG, mas do ponto de vista financeiro, né? Onde você tem um modelo ganha-ganha. E Felipe, a gente está encaminhando para o final aqui. Queria te perguntar, do ponto de vista, estamos faltando 3 meses para acabar o ano. O que a gente pode esperar até o final desse ano e qual é a sua expectativa de como é que a gente entra no ano de 26, que vai ser um ano de bastante avanço do ponto de vista tanto rodoviário quanto ferroviário? Tô aqui Pegaram a colinha? Com a minha colinha aqui. Tá bom. Porque são muitos números, né? A gente tá na época do bolso, tá tudo certo. A gente tá com a nossa, é justo.
Então, tava só para rever, né, assim, os números, para dizer assim, da onde que a gente vem, para onde a gente está indo. Como diria o mineiro, né, um covinho, um covô, né, se fosse mineiro aqui, ele ia usar o mineirês dele. Se a gente pegar números de 23 e 24, a gente está falando, nesses 2 anos, de 9 leilões, 4.300 quase, 4.298, para ser mais preciso, quilômetros, né, de rodovias concedidas, juntando CAPEX e OPEX, 108,3 bilhões a serem investidos, em duplicação desses 4.300 quilômetros, 1.645 quilômetros, mais 1.000 quilômetros de faixa adicional, que é aquela famosa terceira faixa, né, quando você está ali na subida, ela ajuda muito, né, que o veículo mais lento vai para a faixa da direita e você não forma pelotão ali atrás. Né? Então é relevante, 9 leilões, a gente tem projetado para 25, né? Leilões que já foram realizados e leilões a realizar na carteira toda do Ministério são 13, da agência a gente está falando de 11 9 concessões, 7 novas concessões, perdão, e 4 otimizações. Então a gente está aqui no dia 9 de outubro e a gente tem em outubro, por exemplo, 2 otimizações muito relevantes. A gente tem aí ainda, no finalzinho do ano, né, Artéries, os contratos na Regis Bittencourt, São Paulo, Curitiba, e da Fernão Dias, São Paulo, Fernão Dias, que agora, nesse mês de novembro, vão para otimização. E quando a gente junta tudo isso, a gente está falando de cerca de mais 122,3 bilhões a serem contratados em investimentos nesse ano, né? Então a gente, juntando com os outros lá, 108 que você tinha falado, que eu tinha comentado, a gente está falando de muita coisa a ser feita, né? Mais de 200 bi. E a gente tem aí para 2026 uma perspectiva de novos projetos. A gente tem aqui, por exemplo, 5 novos projetos que estão já na fase que a gente chama de PPCS, que é audiência pública, a fase mais madura, digamos assim. Temos a Rota 2 de julho, que a gente saiu agora, tem uma aprovação final e deve encaminhar para o TCU, que é o projeto que substituiu a antiga Via Bahia. Um contrato que a gente ficou um tempão aí litigando administrativamente, judicialmente, na Consenso conseguimos ter uma saída amigável e agora um novo projeto. Então esse é um projeto para o primeiro trimestre aí de 2025, né? Um projeto que a gente está numa discussão agora, o que está sendo avaliado no projeto? Quão ousado ou arrojado a gente vai ser no incremento da agenda de free flow nesse projeto, né? Então se a gente já começa com um projeto free flow puro na partida, ou se a gente tem um período de transição, está um pouco modulando essa agenda, mas o fato é que esse projeto ele inaugura os projetos que vêm com free flow já na partida como algo intrínseco ao projeto, que traz, né, uma visão diferente, uma camada importante aí para o projeto. Depois você tem um contrato lá no Rio Grande do Sul, né, um projeto do Rio Grande do Sul que é o Polo Pelotas, Rio, você tem a Rodovia do Aço, que é a antiga Cainfra, né, que foi para cada cidade também sendo a BR-393, né, no Rio de Janeiro. Ela 493 no Rio de Janeiro, ela é uma rodovia de ligação, as 4 são rodovias de ligação entre 2 eixos principais, e ela liga justamente a 101, o trecho que a gente citava, né, Rio-Santos, que hoje faz parte do contrato da Dutra, com a 116 e a Dutra lá em cima, né? E passando ali pelo Vale do Aço, por isso que o nome é Rodovia do Aço, né? Você tem as rodovias catarinenses, então um modelo, algo para ficar no nosso radar aí, o modelo das concessões paranaenses, né, onde você pensou ali em 6 lotes, teve uma composição de rodovias federais com rodovias estaduais para viabilizar isso, é um modelo que fica como uma tendência, né? E Santa Catarina, para pensar em rede, é o que a gente falava lá atrás, né? Não adianta você ter uma malha federal, por exemplo, um brinco, condições excelentes, porque inevitavelmente em algum momento o fluxo vai passar pela malha estadual e eventualmente até municipal para chegar no seu destino final, né, quando você entra nas cidades. E aí, se tiver um problema, é isso, a ineficiência de um trecho vai ser ineficiência da rede como um todo. Por isso, pensar em programas dessa natureza são importantes e Santa Catarina está aí sendo estruturado pelo BID com essa visão, né? E tem ainda outras otimizações, né? Você tem Via Brasil, que é a BR-163, né, que liga Sinop, ali já no norte de Mato Grosso, com Miritituba, lá no Pará, que é a famosa, uma das principais saídas do Arco Norte, né? Teve muitas imagens impactantes dela. De engarrafamentos, né? Exato. Aí tem uma camada multimodal interessante também, né? Com outro viés. Então, nesse contrato, você tem a construção de 3 acessos aos terminais portuários que tem lá, são TUPs, né? São autorizações, são modelos de operação privada ali dos portos, em geral das trades,
que é o ramal de próprio Miritituba, o principal, Santarezinho, e tem um outro que é Itapecoruçá, não vou lembrar o nome exatamente agora, que são obrigações da concessionária da Via Brasil fazer. E não são ativos federais. A rigor, né, não eram para estar assim, né, no primeiro olhar, dentro do contrato, mas por essa visão multimodal, por achar que era importante, entraram no contrato e tem essa otimização para sair lá. O que vai significar, assim, para trazer grandes números, a gente está falando de 25 e aí 26, a gente está falando de novos 18 projetos, né, que vão passar por essa fase de audiência pública, vai para o TCU, editar leilão. Então, outubro de agora até final de 26. A gente está falando, daqui até 26, a gente está falando aí mais de algo em torno de 18, 20 projetos a saírem, né, distribuídos, principalmente novos projetos, mas também os que vêm de otimização, né, como é o caso da Via Brasil, da antiga Consebra, que foi dividida em alguns lotes, né, foi a Sertaneja, depois a Zebu, e agora o último trecho que o pessoal está chamando ainda, não sei se é o seu nome final, Rota do Piqui, que é a 060 que liga Brasília a Goiânia. Então, tem esse trecho aí também que vai vir. Ô Felipe, dentro desse pipeline que você trouxe para a gente, recentemente você comentou que quase todo o PIB do país passa pela NTT. A tendência é aumentar, né? O quanto essa frase representa em termos de responsabilidade institucional? Olha, representa muito, Maurício. É claro, às vezes a gente vive daquela síndrome de guia turístico, né? Que todo lugar, não, esse aqui é o melhor do mundo, o maior do mundo, o mais bonito do mundo. Mas, de fato, assim, para trazer algumas evidências que sustentam essa minha afirmação. Olha, se você pegar a NTT, transportes terrestres, né? A gente está falando de rodovia e ferrovia. Rodovia participa aí 60% a 65% da matriz. Ferrovia vai participar outros 20%. Então, a gente está falando de 80% a 85%. Né, da circulação de bens e pessoas do país sob regulação da agência. Seja, né, do ponto de vista de responsabilidade institucional, numa carteira de contratos de concessão rodoviária e ferroviária, e a gente está vendo aqui esse aumento. Se a gente chegar aí 20 mil quilômetros, né, a serem administrados pela NTT, da nossa malha rodoviária federal pavimentada, que são cerca de 70 mil quilômetros, hoje talvez 78 mil, a gente está falando de um quarto, né, disso. Só que há uma concentração nos grandes centros econômicos. Então a gente está falando de um quarto que está nos grandes corredores. Isso é muito relevante. E vai estar concentrado um pouco mais no centro-sul do país por conta da distribuição geográfica e da nossa dinâmica socioeconômica do país. Mas quando a gente vai para a parte de operações e serviços, que é transporte rodoviário de cargas e passageiros, e transporte ferroviário de cargas e passageiros, aí a gente está falando de uma distribuição do Oiapoque ao Chuí. A gente tem servidor lá em Roraima e tem servidor lá no extremo sul do país. Porque todo o cadastro de caminhões, de implementos rodoviários, a agência que faz, cria a regra, por exemplo, para o transportador e fiscaliza isso. E para ônibus, quando é transporte interestadual e internacional também, né? Então é uma responsabilidade grande, a gente tem essa noção, e esse é um número que eu não conhecia antes de entrar, apesar de estar aí já há um tempo no setor. A gente olha essa parte mais sexy da agência, que a gente está falando de PPP, de concessão, de grandes investimentos, mas tem essa parte operacional, que é um varejo que dá trabalho, porque a gente está falando de milhares de empresas. Quando a gente fala de ferrovia, a gente fala de 11 contratos. Quando a gente fala de transporte de passageiros, de empresas de ônibus, a gente está falando de milhares de empresas. Sim. E com realidades, né, com assimetrias, heterogeneidades que são típicas do país. Então, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente se preocupa com a autonomia, com a capacidade financeira. De dar porque, conta desse recado. Por mais que a gente esteja lá empreendendo uma boa gestão, na nossa visão, tentando ganhar eficiência, modernizar a agência, chega uma hora que, assim, não tem milagre, né? Você precisa de recursos para fazer frente ao tamanho dos desafios, e você não pode abrir mão, diferente de uma empresa privada, você fala assim, eu vou descontinuar essa operação porque eu já não tenho mais capacidade. Não posso falar assim, não, vou deixar de fiscalizar isso aqui, eu vou ser responsabilizado. Então a gente precisa, sim, acho que ter consciência da importância das instituições públicas como uma plataforma, uma visão de governo e de gestão pública 4.0, não como um Estado pesado, né? Não como um Leviatã, mas como um Estado que é uma plataforma, que é um indutor de desenvolvimento, que movimenta as alavancas certas para que o privado, que tem sim, né, que ter a sua legitimidade no seu lucro, na sua taxa de retorno, mas tem, sobretudo, uma capacidade de inovação e de gerar eficiência, possa atuar onde o Estado é ineficiente na sua atuação. Então, essa é a visão da agência, né? Como que a gente se posiciona desse jeito para um setor que está tão aquecido. Muito bom. Perfeito, Felipe. Olha, foi uma baita de uma aula, a gente pôde aprender bastante. Maurício, queria agradecer mais uma vez pela companhia nesse podcast.
Felipe, obrigado demais pela sua presença, por estar aqui com a gente, por explicar para nós. Tem alguma mensagem final que você quer deixar para os nossos espectadores? Eu queria agradecer mais uma vez a presença, assim, a todos que tiveram paciência de ficar aqui até o final. A gente é entusiasta do tema, acaba falando mais, se empolgando, mas porque a gente acredita de fato, né, que o Brasil, quando a gente olha essa trajetória de crescimento, né, o Brasil precisa fazer esse movimento de convergência, de catch-up, para, no final, né, infraestrutura é meio, não é fim, ser um país desenvolvido, a gente precisa, enquanto nação, tomar essa decisão de priorizar a infraestrutura como programa de Estado e que isso tenha ciclos perenes e consistentes, né? A infraestrutura tem essa dupla dimensão, né? A gente é apaixonado porque no curto prazo aquece a economia por meio da demanda, mas sobretudo no longo prazo diminui custo, gerando produtividade e eficiência. Então, a gente está contratando, eu costumo dizer assim, para fechar, né? A gente está passando por um ciclo onde a gente está contratando o futuro da infraestrutura para as próximas gerações. Esses benefícios gerados talvez a gente não veja, mas os nossos filhos e netos vão usufruir. É em cima disso que eu queria deixar a mensagem final assim, para a gente, né? Cada um com seu chapéu, né? Poder público, poder privado, Sim. Sociedade de maneira geral, possa entender esse pacto de, olha, infraestrutura não é brincadeira, é um tema que a gente precisa priorizar de maneira consistente. E aí, certamente o Brasil vai se encontrar aí com essa vocação de deixar de ser o país do futuro e virar a realidade do presente, né? Então, são esses os meus votos finais aqui. Muito E bom, é parabéns. exatamente por isso que esse programa existe. Então, nessa leva de agradecimentos, agradecer a você que participou desse programa com a gente, nos acompanhou até o final, com a sua audiência qualificada. Se você se interessa por entender como que a gente consegue transportar uma mercadoria do ponto A para o ponto B com o menor custo, com a melhor eficiência, como é que a gente transforma o Brasil, como o Felipe disse aqui, no país que deixa de estar na potência do futuro para ser uma realidade. Eu acho que a gente já teve a gente vem trazendo no podcast aqui números impressionantes, que se fosse há 10 anos atrás a gente estaria ainda pensando, mas há muito que ser feito no país nesse sentido, para que a gente possa estar em linha com quem está fazendo melhor do que há disso de infraestrutura no mundo. Então é isso. Agradeço a você por estar aqui com a gente. Siga as nossas redes sociais no YouTube, no Instagram. A gente manda cortes desse programa sempre por lá. Leia o nosso site da Exame, assine a revista Exame. E na próxima vez, tanto eu, quanto o André, quanto o Maurício, estaremos aqui para acompanhar você nessa jornada para a gente descobrir o que vai ser a infraestrutura do Brasil no futuro. Muito obrigado, até a próxima.